Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos ao nosso texto base. Livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Porque eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações, e repartiram a minha terra. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos por Tua palavra, pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com a Tua graça, nos dando sabedoria, nos dando discernimento e nos ensinando os Teus altos caminhos. No nome de Jesus, amém. Amém, irmão. Veja, o livro de Joel, ele vai fechar com um capítulo super importante, é o juízo sobre as nações inimigas. Mas o que nós vemos aqui? É aquela figura da linguagem profética. Por exemplo, quando o povo foi levado em cativeiro para a Síria, Deus vem, isso aconteceu em 722 a.C. Em 612, a Babilônia vai e toma Nínive, capital da Síria. E o Império Assírio cai. O que Deus está fazendo? Executando vingança sobre o Império Assírio. Aí o que acontece? O Império Babilônico entra em cena. Em 541, 542 a.C., a Babilônia cai diante do general Dario. E numa noite a Babilônia é tomada. O rei é morto e o Império Babilônico vai pelo ralo. Passados mais um tempo, aproximadamente 180 anos, o Império Medo-Persa também vai cair. Da mesma maneira, depois de Cristo, o Império Romano veio. Espalhou os judeus por toda a nação. Isso ele fez em 70 depois de Cristo, depois completou em torno de 130 depois de Cristo. Em 400, meados 450, o Império Romano do Ocidente cai. Então o que nós vemos? Nós vemos em linguagem profética uma profecia voltada para os últimos dias, tendo cumprimentos parciais na história. Isso é muito parecido com os modelos de anticristo que nós temos na história. Por exemplo, Adolf Hitler, por exemplo, Imperador Nero, por exemplo, Napoleão Bonaparte. São exemplos de anticristo. Isso é linguagem profética. Agora, num determinado momento, apontado para o tempo do fim, vai acontecer o chamado Vale da Decisão. Quem é que vai estar no Vale da Decisão? As nações inimigas de Deus. O que são as nações inimigas de Deus? São todos aqueles que não servem o Senhor. Imaginamos, e nós vamos ver junto hoje, que isso vai acontecer literalmente. Mas no texto de Joel, Joel está falando para o povo que não serve o Senhor e que não conhece o Senhor. Esse povo tem um acerto de contas marcado. Pode roubar, pode ser desonesto, pode pisar no povo de Deus, pode fazer guerra contra o povo de Deus, pode fazer o que quiser. Aparentemente a conta não chega na hora. Mas um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E aqueles que fizerem isso, após isso, serão lançados no lago de fogo. Porque eles não vão confessar para a salvação. Essa confissão é o reconhecimento. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E obrigados, eles vão ter que se dobrar diante do Senhor. E confessar o senhorio do Senhor, para irem para o seu destino eterno final. Essa história começa a ser contada no livro de
de Joel. No Antigo Testamento ela vai ser repetida todas as vezes que você ouvir falar o dia do Senhor. No Antigo Testamento existe algum aspecto ou alguns desses aspectos que eu falei envolvidos. Aqui Joel está falando das nações que maltrataram Israel e Joel está apontando para o futuro. Que nós entendemos que aqui vai ser a chamada Batalha do Armagedon. E após ela, o julgamento das nações, de Mateus 25, 31. Esse é o vale da decisão. Amém? Vamos seguir a nossa leitura. Versículo 3. E lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho, para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia, é tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. O que ele está falando aqui? As nações pegaram meninos e venderam como escravos. Para quê? Para gastar dinheiro com prostitutas. Que mais que os inimigos de Israel fizeram? Pegaram as meninas e venderam para gastar com vinho. Que mais que os inimigos fizeram? Tiro e Sidom são símbolos de povos inimigos de Israel, que se levantaram contra o Senhor. O que Deus fala? Olha, eu vou pegar esse levante, vou fazer voltar, tornar sobre a cabeça de vocês. Vocês vão ter o retorno. Vocês se levantam contra mim, se levantam contra o meu povo, se levantam contra a minha lei. Essa é a paga que vocês querem dar ao meu povo, mas eu vou fazer isso, retornar sobre a cabeça de vocês. É isso que Joel está profetizando. Tiro e Sidom aqui é um símbolo de todas as nações inimigas. Isso é muito comum no Antigo Testamento. E aí o profeta Joel continua, versículo 5. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas, pusestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Olha que interessante. Era muito comum os utensílios do templo serem levados. Se você vai em Roma hoje, existe o Arco de Tito. No Arco de Tito está gravado o exército romano retirando os utensílios do templo. No cerco de Jerusalém, no ano 70. Você pode visitar Roma. E você vai ver o Arco de Tito. E lá, inclusive, você vai ver o candelabro sendo levado pelos exércitos. Da mesma maneira, os babilônios, quando vieram e tomaram Jerusalém 500 anos antes de Tito, 600 anos antes aproximadamente, eles também levaram todos os utensílios. Isso era hábito dos povos. Só que os babilônios tiveram uma coisa diferente. O rei Belsazar fez um grande banquete. E esse banquete todo mundo se embriagou com muito vinho. E ele pegou os utensílios do templo e começou a beber vinho nos utensílios. Aí, de maneira espetacular, aparece uma mão riscando no teto do salão, Menemene Tekel Ufarsim, dizendo que ele foi pesado, ele foi julgado e o juízo viria sobre ele. Quem interpretou isso? O profeta Daniel, já velhinho. Naquela noite, como eu falei, Dario desvia o rio Eufrates, e aí a vala, o fosso que tinha em volta seca, e eles entram na cidade e tomam a cidade. Da mesma maneira, 450 anos antes, os filisteus, numa batalha, levaram a arca, e os filhos do sacerdote Eli, Rofini e Finéias, morreram. E o sacerdote Eli, ao saber a notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E eles levaram a arca. E a nora do sacerdote Eli entrou em trabalho de parto e nasceu um menino. Ela deu o nome de Icabode, foi-se a glória de Deus. E morreu no parto.
Quando aquela arca chegou no templo do deus Dagon, por 2 noites Dagon cai. E uma delas ele amanhece com braços e cabeça cortada. Aí eles lançam a arca para a cidade de Asdod e Ascalon. Quando chega na cidade de Asdod e Ascalon, Deus fere a cidade com todo tipo de praga, até que eles têm que mandar a arca de volta. Isso é a vingança do Senhor. Fora isso, as atitudes que Deus não julgou, no futuro próximo Ele vai julgar. Todo mundo vai responder para Deus as suas atitudes. Amém? Continuando, versículo 7. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a sua própria cabeça, e venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. O que Deus está falando? Olha, eu vou reverter o juízo, vou trazer meus filhos de volta, e os seus filhos vão ser tomados pelo meu povo, e eles vão ser vendidos para a terra distante, a terra de Sabá, que é um deserto. E vocês vão experimentar do próprio remédio. Essa é minha vingança contra vocês. Não passe em branco, embora pareça que demore um tempo. Continuando, versículo 9. Proclamarei isso entre os gentios. Preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os seus fortes. Suscitem-se os gentios, e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Até aqui. Olha que interessante. Essa figura aqui nos lembra, primeiro, a guerra de Gog e Magog. Muitos autores tentam hoje definir quem são os povos de Gog e Magog. Eu, inclusive, já fiz isso. Só que nós estudamos junto, tem esse estudo no canal da igreja, mostrando que Gog e Magog nada mais são do que a representação das nações inimigas de Deus. Nessa profecia, Deus fala: colocarei anzóis em ti, ó Gog, e trarei a Israel. Da mesma maneira, no livro do Apocalipse, no toque das taças, se eu não me engano, a 5ª ou a 6ª, 3 espíritos como de rã saem da boca do anticristo, do falso profeta e do dragão. E eles saem para quê? Para enganar os reis da terra, para trazer os reis para a batalha do Armagedon. O que nós entendemos? O vale de Josafá, não se sabe onde fica. A melhor interpretação aqui é que ele aponta para o vale de Meguido, o vale do Armagedon, que é o local onde aconteceram as principais guerras de Israel. O que Deus está falando? Eu vou trazer o povo para a guerra. Contra mim, contra o meu povo, eu trago. Façam armas, prepare as foices, prepare o soldado, treina todo mundo e venham. É isso que Deus está fazendo. Por que ele está fazendo isso? Olha que interessante, o versículo 13 responde: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. O que ele está fazendo aqui? Aqui é a figura do lagar de vinho. Nós vamos ver junto nas aplicações, capítulo 14 do Apocalipse fala da mesma figura, a chamada ceifa e a vindima. A vindima, o que é? Os cachos da terra estão prontos, são jogados no lagar e o próprio Deus pisa para esmagá-los. Porque o final do versículo fala: porque a sua malícia é grande. Entendeu? Porque o julgamento chegou. Olha o 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Olha que interessante aqui. Aqui é o vale para julgamento.
Jesus Cristo, no Apocalipse 19, junto com os seus santos e junto com os anjos, após o evento chamado Bodas do Cordeiro, Jesus Cristo vem cavalgando. E ele vai derrotar o anticristo e o falso profeta e as nações da terra. E existe um convite. Para quê? Para as aves do céu comer as carnes dos reis, as carnes do soldado. É uma figura de juízo. É o vale da decisão. Só que aponta para o Armagedon. Só que parcialmente isso aqui aconteceu todas as vezes que o Senhor julgou os povos inimigos de Israel. E do seu povo. Aonde que está o tão poderoso Terceiro Reich de Adolf Hitler? Aonde que está a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Aonde que está o poder do Partido Comunista Chinês que persegue a igreja e não consegue deter o crescimento da igreja, escorrega pelas mãos? E a igreja cristã na China está se tornando a maior igreja do mundo. Aonde que está a opressão? Não conseguem, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porém, esses que pelejam contra a igreja vão estar nesse vale aqui. E vão responder para Deus cada atitude. Essa é a figura que está aqui. Versículo 15. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Até aqui. O que Deus está falando aqui? Da proteção do seu povo, de Deus guardando o seu povo. E também aqui começa a aparecer uma figura que vai ser melhor esclarecida, que é o chamado milênio. Quando acontecer essa frase, estranhos não passarão mais por ela, eu já estou dentro do milênio. Novamente, figura profética. Eu tenho uma profecia que aponta para o futuro, mas que tem pequenos cumprimentos na história. Deus é o Deus do seu povo. Jesus vai voltar. O trono de Davi vai ser instalado em Jerusalém. E Jesus, que hoje reina já no céu, vai vir estabelecer o seu reinado na terra e abrir a eternidade num evento que a gente chama de milênio. Só entra no milênio pessoas salvas. Entendeu? Nós entendemos que no milênio vai ter pessoas glorificadas, que são aqueles que subiram no arrebatamento. Vai ter pessoas glorificadas que foram decapitados pelo anticristo e ressurgiram, e foi dado tronos para eles reinarem. E vai ter aqueles que forem salvos após o arrebatamento. E que no dia do julgamento das nações, no dia do vale da decisão, ali junto com o Armagedon, tudo aquilo, eles vão ser as ovelhas do julgamento das nações. E por terem crido em Cristo, num corpo mortal como esse, eles vão entrar no milênio. Entendeu? E após isso vão viver, vão morrer, vão ser glorificados, vão passar a eternidade com Cristo. Temos também no canal da igreja umas 4 palavras sobre milênio. Dá para você conhecer bem o assunto. É só parar de botar potoca no celular e estudar um pouquinho a Bíblia que você vai relembrar bem o milênio. Está tudo lá no canal da igreja. Amém? Versículo 18. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado.
por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Até aqui. Vou começar a explicação com uma pergunta. Em algum momento da história, tirando quando Jesus encarnou, o Senhor habitou em Sião? Não. Essa profecia se cumpriu? Não. Quando que ela vai se cumprir? No milênio. Olha a figura, vai manar leite, vai manar mosto. Mosto é o vinho, é o suco de uva quase sem álcool, é aquele primeiro vinho que sai. Entendeu? Está falando de paz, está falando de tranquilidade. Está falando da vingança sobre dois povos que representam inimigos, os egípcios e os edomitas. Entende? Está falando do quê? De milênio, de restauração total do povo de Deus. Nós temos que entender. Veja, existem irmãos que não pensam dessa forma, mas me parece muito razoável, uma boa visão bíblica, que vai haver um milênio sim, onde várias das profecias sobre Israel que não se cumpriram como essa, vão se cumprir. E nós, igreja, vamos estar lá, e nós vamos ver. Nós vamos ver mulheres pegarem na orla do judeu e falar, ensina-nos a palavra do Senhor. Outras falando, tira o nosso opróbrio. Entendeu? É um tempo de glória, é um tempo inimaginável, é um tempo de restauração. Como diz o pastor Marcos Granconato, é a palingenesia, como se fosse uma nova geração da terra. Todas essas destruições, poluição, lixo, pedreiras, um monte de coisa errada, tudo isso vai ser restaurado. Nós vamos viver numa terra perfeita. E todos os inimigos de Jesus vão ser colocados debaixo dos pés deles. E aí ele vai entregar no final dos 1000 anos o reino a Deus Pai Todo-Poderoso. Assim que todos os inimigos forem colocados debaixo dos pés. E aí nós entramos para valer na eternidade. Mas o milênio já é o começo da eternidade. É a abertura. É a iniciação. Amém? Vamos a algumas aplicações. Vamos 2 livros à frente. Passa por Amós, passa por Obadias, passa por Jonas. Livro de Sofonias. Espera aí. É os 5 livros à frente. Vai passar por Abacuque. Livro de Sofonias. Capítulo 3. Versículo 8. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Até aqui. Olha que interessante. Do que está falando? O dia da decisão. Em outra época, o outro profeta profetiza a mesma coisa. Quer ver que interessante? Um pouquinho mais à frente. Vai virar o profeta Ageu, vai chegar em Zacarias. Zacarias 14. Versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, a outra metade dele para o sul. Até aqui.
Olha que interessante. Dentro de Jerusalém, tem dois tratamentos para o povo de Deus. Uma parte do povo vai morrer. Inclusive mulheres serão forçadas, é uma figura de morte, é uma figura de juízo. Outra parte vai ser guardada por Deus. O que Deus está fazendo no dia da decisão? Está limpando o seu povo. Quem não creu, tchau. Lembra que o verdadeiro israelita é o israelita de coração, que crê. Paulo fala isso. Só que não só isso, Deus está fazendo o quê? Está trazendo as nações e ele mesmo vai pelejar contra elas. Aonde que aparece essa figura de Deus pelejando contra as nações? Vamos lá, último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 19. É só virar tudo e na última capa e voltar. Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Vamos fazer uma pausa aqui. Quem é esse chamado fiel e verdadeiro? Cristo. Quem são os vestidos de linho branco e puro? A igreja, que foi arrebatada, passou pelas bodas do Cordeiro, passou pelo tribunal de Cristo e volta juntamente com o Senhor. Entendeu? O que eles vão fazer? Olha que interessante. Versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: e a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. 19. Perdão. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Que figura é essa aqui? O vale da decisão. Só que entenda, Joel profetizou aproximadamente no ano 800 depois de Cristo. João escreveu Apocalipse na década de 90 depois de Cristo. São quase 1000 anos. Existe toda uma linguagem profética, todo um mover de Deus, até que a revelação de Deus progrida e nós possamos enxergar tudo como é. Informações foram sendo adicionadas. Para vocês terem uma ideia, Joel profetizou até antes do ministério do profeta Isaías. Joel profetizou antes de Amós. Joel profetizou antes de Jonas. Joel provavelmente é o primeiro grande profeta após Eliseu. Não se tem muita certeza disso, porque o livro foi escrito de uma maneira a ser perene, a permanecer, então não tem tanta preocupação de datação. Mas ele nos fala claramente dessa figura aqui. Só que aí o apóstolo João teve todo o detalhamento, tudo certinho. Para vocês terem uma ideia, nem nos evangelhos eu tenho tanto detalhe quanto nesse texto.
É a chamada revelação progressiva. Mas aqui nada mais é que o vale da decisão. Amém? Que mais? Vamos a mais um texto. Apocalipse capítulo 6. Vamos voltar um pouquinho. Versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro, que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Até aqui. O que está falando aqui? Os sinais cósmicos de Joel. No sol, na lua, nas estrelas, terremotos, desastres. Só que aqui eu já sei onde é que está a posição. A posição aqui já é bem próxima à volta do Senhor. Lembra que nós temos, relembrando, Apocalipse, eu tenho um grande período chamado selos, que acaba com a volta de Jesus. Aí eu tenho um período bem menor, chamado trombetas, que começa depois, mas também acaba com a volta de Jesus. E aí eu tenho um período muito curto, chamado taças, que é a destruição de tudo, mas que também acaba com a volta de Jesus. Os três eventos se misturam. Mas pela literatura do Apocalipse, nos 7 selos se resume toda a história. Os outros detalhes, trombetas e taças, são explicações que eu tenho, são tópicos do que vai acontecer. Entendeu? Quando que nós subimos, relembrando os irmãos, na última trombeta. 1 Coríntios 15, dos 50 ao 52. Entendeu? Última trombeta. Entende? Então, quando chegar o dia da decisão, nós vamos estar lá? Vamos! Só que nós vamos estar glorificados e vindo cavalgando atrás de Jesus. E nós vamos poder dizer, justos e verdadeiros são seus juízos. Porque você vai ver toda essa injustiça, tudo isso que você vê, todas essas aberrações. As pessoas roubando, matando, enganando, se corrompendo por causa de dinheiro. Homens iludidos construindo impérios em nome do sangue de outros. Todas as obras serão respondidas. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente. Que mais? Apocalipse 14. Versículo 8. Diz assim. Não, vamos primeiro ler o 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Quem são esses 144.000? Esses são o povo salvo de Deus. 12 apontando para os salvos da antiga aliança. 12 apontando para os salvos da nova aliança. 1.000 é número de totalidade. 144.000. Também tem no nosso canal explicando quem são os 144.000. Se você fizer uma enquete, a primeira maior pergunta do Apocalipse, quem é o anticristo? A segunda, quem são os 144.000? 144.000 é um símbolo, é 12 vezes 12 vezes 1.000. Antiga aliança, nova aliança e a totalidade do povo. 1.000. Fechou. Ah, mas eu vi um estudo diferente. Aí cada um tem uma linha, cada um vai atrás, cada um dá respostas. Cada mestre vai responder sobre seus ensinos para Deus. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui?
Aconteceu o arrebatamento nesse capítulo. O capítulo 14 é um tópico, mostrando o que os arrebatados estão fazendo lá no céu. Já estão adorando o Senhor. Versículo 8. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Até aqui. Aqui está falando do quê? Da queda da grande Babilônia, que é o sistema político e religioso, que corrompe os reis da terra. Está ligado ao vale da decisão. Só que na cronologia dos fatos, Babilônia, o sistema, cai antes do Armagedon. Entendeu? A figura de Apocalipse 17 e 18 é de uma grande pedra de moinho sendo lançada no mar. Entende? A figura daquela Babilônia é um sistema político, econômico, religioso. Entendeu? E aí também o que nos interessa, Apocalipse 14, 14. Quem tiver subtítulo aí na Bíblia vai estar lá, a ceifa. Entendeu? E olhei, e eis uma grande nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Eu pergunto, quem é que é semelhante ao Filho do Homem e que tem uma coroa? Quem é? Cristo! Aí ele tem uma foice na mão. Para quê? Para foice é para colheita. Colheita de salvos. Vamos ver. Versículo 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que estava do céu outro anjo, qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz, e ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. O que tem aqui? A figura da ceifa e a figura da vindima. O que é a ceifa? É Jesus no julgamento das nações, separando as ovelhas do seu lado direito. O que é a vindima? São os bodes do julgamento das nações, colocados à sua esquerda, que Jesus chama de malditos e serão lançados no fogo eterno. Essa figura é a figura do julgamento das nações. Na minha Bíblia eu coloquei a lápis, Mateus 25, 31. Julgamento das nações. São figuras. Jesus, quando ensinou em Mateus, ele usou uma figura agrícola, os bodes e as ovelhas. As ovelhas vão entrar no milênio. Corpo físico. Quem não crê em Cristo vai para onde que estiver vivo? Inferno. Vai ser pisoteado. É figura de juízo sempre. Amor e juízo se equilibrando. Salvação e juízo se equilibrando. Amém? Isso aqui é mais uma figura do Vale da Decisão. Só que contada por um outro profeta de um outro ângulo. Entenderam? Aí vamos lá. Apocalipse 16. Vou correr um pouquinho. Versículo 12. Era o sexto anjo, acertei. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se,
para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar à batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Até aqui. O que é a figura aqui? Deus atraindo as nações. Inclusive autorizando que demônios sejam liberados. E que sejam espíritos de engano sobre os povos da terra. Porque o que Deus quer fazer? Deus quer salvar as nações? Não, Deus quer esmagar, como uva no lagar. Entendeu? Sangue como 1.600 estádios é como se fosse de leste a oeste de Israel. Entendeu? Existe uma figura do sangue chegando ao freio dos cavalos. É Deus dando a paga aos ímpios. Entendeu? Por que Deus está dando a paga? Porque eles são pecadores, tiveram prazer na mentira, seguiram a mentira e não creram em Jesus como Senhor e Salvador. Por esse motivo. Simples assim. O que Deus pode fazer? Veja, já vou explicar, nós vamos chegar lá. Deixa eu usar o texto, que o texto é melhor que o pastor. Apocalipse 20. Deixa o texto falar, que aí o pastor não atrapalha o texto, né? Versículo 4. E vi tronos, e aceitaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Até aqui. Quem são esses aqui? A igreja foi arrebatada. Tá? Quem morreu antes do arrebatamento vai ser glorificado. Quem for salvo depois do arrebatamento vai estar debaixo de uma pesada perseguição. Boa parte desses salvos vão permanecer vivos até o julgamento das nações, até a volta de Jesus. Mas a uma parte desses salvos, Deus vai dar o dom do martírio. E eles vão ser decapitados pelo anticristo, por não receberem a marca. Qual é o prêmio deles? Eles vão receber tronos e uma alta posição no milênio. E vão julgar as nações. Lógico, martírio não é fácil, eu sou o primeiro a sair correndo. Mas nós temos que lembrar que martírio é dom. E nós temos indício disso na história. Pessoas que receberam o dom do martírio numa atitude que você olha e fala, olha, só por Deus. Pessoas indo encarar os leões cantando. Pessoas, o pessoal falando, se arrepende, só queimar incenso para o imperador. Ele falou, não. Solta os leões rápido, e tomara que eles estejam com bastante fome para não me atrapalhar no que eu tenho que fazer. Entendeu? É dom. Deus colocou em nós autopreservação. O nosso natural é fugir. E não tenha vergonha disso. A morte nos assusta. Mas existe um dom que é o dom do martírio. E quando Deus dá esse dom, ele capacita a pessoa a passar por isso. Entendeu? É coisa que a gente não consegue compreender por causa da nossa natureza. A gente não entende a profundidade disso. Mas olha o prêmio deles. Vão reinar com Cristo. Amém? Que mais? Apocalipse 21. Não. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, e que estavam diante de Deus,
E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Até aqui, prestem atenção, vou tentar ser o mais simples possível. Arrebatou a igreja. Todo mundo que nasceu de novo sobe. Todo mundo que morreu em Cristo sobe. Deus continua salvando após o arrebatamento. Dois grupos, os mártires. Os mártires morrem, logo que Jesus vem, eles já ressuscitam. Outra parte, as ovelhas do julgamento da nação, entram para dentro do milênio. Eles entram em corpo carnal. O que vai acontecer com eles? Eles vão morrer. Só que eles precisam ser glorificados. Quando eles vão ser glorificados? Quando acontecer o julgamento do trono branco. Vão se abrir os livros. E vai se abrir o livro da vida. É para mim e para você? Não, porque nós já estamos glorificados. A gente vai antes. É para quem entrou no milênio em corpo natural. E o nome dele está no livro da vida, porque ele é tão salvo quanto eu e você. Porque só pode ser salvo, só pode ser glorificado quem tem o nome escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. Estão me acompanhando? Estão comigo? Resolveu o pessoal do livro da vida. Tem todos aqueles que foram lançados no inferno quando morreram. Esse pessoal vai levantar. Todo joelho vai se dobrar. Vai ser obrigado a confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E vai ser lançado no lago de fogo. Pelos séculos dos séculos. Esse é o resultado final lá do vale da decisão. E aí que período começa? Agora sim, Apocalipse 21, versículo 1 e 2. E vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Até aqui. Alguns detalhes importantes. Novo céu, nova terra. O que é? A terra foi toda restaurada. O mar já não existe. O mar no mundo antigo é sinônimo de algo de juízo, é sinônimo de morte. Nós não sabemos exatamente se o mar vai existir ou não. Isso é uma figura. Nova Jerusalém descendo do céu. O que aponta? Pode ser uma cidade? Pode. Tenho certeza? Não. Ela pode ser um símbolo de Deus habitando entre os homens e os homens habitando juntamente com Deus. As ruas podem ser de ouro? Podem. Pode não ter rua como a gente imagina? Também pode. Nós não sabemos, é um símbolo. Tem até explicação de tudo isso no estudo da igreja do Apocalipse. O que eu estou querendo mostrar para você? Você já sofreu injustiça? Vou responder. Até de pessoas muito próximas suas, você sofreu injustiça. Tem pessoa que mente sobre você. Tem pessoa que fala contra o seu caráter. Tem pessoa que trabalha para desacreditar você. Tem gente que tem inveja. Tem gente que faz armadilha. Segundo grupo, tem pessoas que você nem conhece, que são as verdadeiras pestes na sua vida, por causa das suas obras. Terceiro, tem muita gente poderosa que não adora o Deus da Bíblia. Entendeu? Como diz lá no livro do profeta Daniel, não terá o amor de mulheres. O que é não terá o amor de mulheres? O amor de mulheres era uma figura do Messias. Por muito tempo eu achava não terá o amor de mulheres, é que ele seria de uma prática sexual diferente.
Só que aí eu aprendi que o amor de mulheres aponta para o Messias, aqueles que não são apaixonados pelo Messias. Haviam cânticos em Israel, as mulheres falando, quando o Messias vier, nós vamos se desposar dele. Entendeu? Só que nós temos que entender que nós vivemos num mundo que jaz no maligno, nós vivemos num mundo que odeia a igreja, nós vivemos num mundo que jamais vai amar a igreja. Entendeu? Por eles não haveria igreja. O que nós temos que fazer? Temos que permanecer firmes, inabaláveis, abundantes em toda boa obra, evangelizar com toda força. Porque no meio desse povo tem muito apóstolo Paulo, no meio desse povo tem muito pastor Maurício, no meio desse povo tem muito irmão Erasmo, no meio desse povo tem muita irmã Aida, muita gente que merecia o inferno e Deus, pelo seu amor, foi buscar. Nós não sabemos quem vai ser salvo, nós sabemos que nós temos que pregar o evangelho com toda força. Temos que dar bom testemunho, temos que viver a fé de uma maneira que engrandeça o nosso Deus. Que o Senhor possa nos capacitar a tudo isso. Essa é a minha oração. Amém? Amém.